queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 8. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus e disse-lhes: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A revelação de Jesus nos traz muitos momentos importantes, tanto da leitura e da compreensão da palavra, como também momentos como este, momentos de experiência pessoal com Deus. Jesus chama então Pedro, Tiago e João para um momento particular, para um momento pessoal. Ele não avisou o que iria acontecer, apenas os chamaram e assim os levou a um alto monte. E ali, no momento de oração, aconteceu algo que eles não esperavam, que foi a transfiguração. Podemos pensar, que momento especial de Pedro, Tiago e João ali com Jesus, momento singular, aonde podiam eles estar presenciando a divindade de Cristo diante dos seus próprios olhos. Pois bem, Jesus ele nos convida para nos ensinar, sim, para que possamos ter momentos de aprendizado. Mas o aprendizado que temos com Jesus nem sempre é feito das palavras que saem da boca de Jesus. Às vezes, esse aprendizado se dá também com o fato da vida, com coisas que não esperamos, que de repente acontece e que nós ficamos sem atitude, sem saber o que fazer. Foi o que aconteceu aqui com Pedro, Tiago e João. Mas no caso especialmente de Pedro, algo diferente aconteceu ali também. Porque Pedro começa a falar diante da visão que ele está tendo, que é a transfiguração de Jesus, diante daquele momento tão diferente para eles, tão inusitado. Pedro, ele começa a falar. E ele começa a falar algo que não tem muito a ver com o que está acontecendo, porque ali estava Jesus sendo transfigurado, o rosto de Jesus estava brilhando e as vestes também estavam brilhando. Então Pedro começa a falar e ele começa a dizer, ter uma ideia, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Interessante que ele não fala em construir tenda para eles também, né? É como se eles pudessem estar ali sem tenda. Será que ele imaginou que iriam ficar ali por muito tempo? Talvez fosse isso. Talvez fosse isso. O fato é que Pedro começou a falar, a falar, a falar, a falar. E quando Pedro falava, desceu então uma nuvem que os envolveu. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz. Enquanto Pedro falava, da nuvem veio uma voz.
E a voz saía de dentro da nuvem e interrompeu Pedro. E a voz dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. É como se a voz estivesse dizendo para Pedro: Pedro, fique quieto. Pedro, você aqui foi chamado para participar de um momento. Não foi chamado para fazer nada. Fique quieto. Apenas escute, ouça. Quase isso que a voz que saiu da nuvem estava dizendo para Pedro. E olha que interessante, o relato continua. Diz que, ouvindo os discípulos aquela voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Fiquei pensando, mas se eles estavam ali, chamados por Jesus, para participar de um momento tão sublime, tão interessante, tão especial, por que eles estavam com medo? Bom, eles eram pessoas. Eles eram pessoas iguais a todas as pessoas. Talvez Jesus estivesse querendo trabalhar neles exatamente isso, medo. Medo que pode nos paralisar, o medo que faz a gente fazer coisas que não se relacionem com a realidade do momento. O fato é que quando Deus está presente, quando Deus está em nossas vidas, muitas coisas de repente podem acontecer. Mas o que nós precisamos parar e entender: Cristo está do nosso lado, Deus está conosco. Então, querido irmão e querida irmã, podemos até ter medo, mas nós não podemos reagir ou agir através do medo. Então Jesus chega perto deles, toca neles e diz para eles: erguei-vos, levantai, levantem, fiquem de pé, não tenha medo. Tudo que vem da parte de Deus é bênção. Tudo aquilo que vem da parte de Deus vem para nos orientar. O medo, irmãos, faz parte da vida, mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos guiar. O medo pode apenas ser uma reação da nossa pouca fé, posso até assim dizer. Mas Deus assim quer nos fortalecer. Então, querido irmão e querida irmã, o medo, ele não faz parte da vida cristã. O que Deus tem para nos revelar é muito maior do que o nosso próprio entendimento pode alcançar. Mas nós precisamos confiar de que Deus está presente. Jesus não chamou os apóstolos ali para serem surpreendidos, para gerar medo neles ao ver Elias e Moisés e o próprio Jesus transfigurado. Jesus chamou eles ali para um momento particular, para um momento sublime até, posso assim dizer, para que eles pudessem participar da revelação da natureza de Jesus. E Pedro começa a falar, talvez movido pelo próprio medo, falando coisas com coisas. Mas não era a hora de falar, era a hora de ouvir. E Pedro recebeu essa instrução do próprio Deus. A voz que saía de dentro da nuvem dizia para ele: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvi. Eles caem ali, tremendos de medo, e Jesus, próximo a eles, toca e diz: erguei-vos, levantai, levantem, fiquem de pé. Então os apóstolos, levantando os olhos, a ninguém mais viu. Não estava mais ali nem a transfiguração, nem Elias e nem Moisés. O que quero dizer com essa passagem é que tenhamos confiança em Deus. Esse momento que vivemos no nosso país, através desse vírus que está correndo por aí, e de toda essa movimentação política que estamos ouvindo, né, do nosso país, precisamos sossegar os nossos corações. Precisamos entender: Deus está aqui presente. Não é para que o povo de Deus se erga para poder dar um jeito no país, ou então nós pedirmos a Deus para que nada de mal venha a nos acontecer.
Aqui, irmãos e irmãs, nós estamos para sermos testemunhas. E tudo que Jesus ensinou, aqui assim se fará. Tudo aquilo que está na revelação da palavra de Deus, assim se cumprirá. Tudo aquilo que está no Apocalipse, que lemos e sabemos da manifestação, por exemplo, da besta, da manifestação do anticristo, das pragas, de toda a dificuldade que virá, acontecerá, irmãos. Não tenha dúvida disso e nós não temos como deter, porque ali é uma revelação. A palavra diz que assim se fará, e assim se fará. Precisamos estar preocupados, precisamos estar aflitos. Irmãos, descanse no Senhor. Deus está conosco. Não é para temer, é para seguirmos o nosso caminho com fé, com os olhos voltados para Cristo Jesus. E com certeza somos mais que vencedores e viveremos assim, como vencedores. Que Deus te abençoe, nos conceda tranquilidade para enfrentarmos esse momento como testemunhas do Senhor Jesus, que nos transmite vida e vida em abundância. Oremos. Pai querido, nos apossamos, Senhor, da Tua palavra que nos revela, ó Pai, que estamos seguros em Tuas mãos, que vamos, Senhor, a esse mundo anunciar esse Evangelho. Não vamos julgá-los, não vamos apontar defeitos. O que nós vamos é anunciar a Tua palavra. E assim conceda, Senhor, que muitos homens e mulheres, ao ouvir a Tua palavra, cresçam, Senhor, também na Tua graça, no Teu amor e na Tua paz. Ministramos sobre o nosso país a graça, Senhor Deus, que Tu tens a manifestar a todos nós. Que a Tua palavra, Senhor, venha curar tanto corações quanto mentes, como também o corpo de tantas pessoas doentes nesse país. Tem misericórdia nas nossas vidas, é o que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém.